Chegamos no segundo tópico da nossa lição, onde estamos considerando acerca do sacerdócio de Melquisedeque. E o título desse segundo tópico é O Fundamento do Ministério de Melquisedeque. Qual é o fundamento da fé cristã, irmão Wanderson? O fundamento, ele é o próprio Cristo. Isso, os próprios apóstolos, eles reconheceram em diversas passagens bíblicas. Por exemplo, a gente pode citar aí o texto de 1 Coríntios 3:11, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando o Cristo ele tem ali aquele diálogo com os discípulos, ele pergunta o que as pessoas dizem que eu sou. Aí os discípulos dizem, olha, uns dizem que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias. Aí depois ele repete a pergunta, né? E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, falando em nome dos discípulos, ali ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele reconhece a divindade de Cristo, e aí Jesus diz, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, o fundamento da fé cristã, ela é alicerçada em Cristo, que é a pedra fundamental. Isso. E isso reconhecido pelos apóstolos posteriormente, especialmente Paulo, né? Que deixa bem claro que a pedra era Cristo e depois o fundamento, o qual é Jesus e não outro. E isso eu estou enfatizando porque nós temos uma próxima pergunta que traz a ideia de algumas pessoas que fazem uma leitura desse texto aqui de Mateus 16, 16 a 18, e tentam entender de que Jesus estava afirmando que Pedro era esse sustentáculo, era esse fundamento. E a pergunta, então, B é a seguinte: como sabemos que o fundamento não é Pedro? Porque a igreja, de acordo com o que Jesus falou, ela seria edificada sobre alguém sobre a qual as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. E isso não se cumpriu na vida de Pedro. Sim. Pedro, ele negou a Cristo. Pedro, ele até usado pelo inimigo, tentou a Jesus, quando Jesus demonstrou que ele teria que ser morto, ele ia passar por humilhação, seria sacrificado. E aí Pedro disse, mas Senhor, tem compaixão de ti. E aí o que é que Jesus fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás, afaste para trás de mim. Então a gente observa que Pedro ele era humano, e o fundamento da fé cristã, o fundamento da igreja cristã, não poderia ser um fundamento humano, e sim sobre a rocha. Existe até uma pesquisa, um estudo, que a palavra Pedro, e quando Jesus fala depois pedras, elas têm uma pequena diferença, porque a palavra Pedro quer dizer pedra, mas uma pedra movediça. E Cristo não, Cristo é a rocha firme, a rocha alicerçada, né? Sim. Então, o texto de Jeremias 17, verso 5 diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, esse fundamento, ele não poderia ser Pedro, nem Paulo, nem outro apóstolo, e sim o próprio Jesus. Ele sim é o fundamento da fé cristã. Exatamente. Então, Cristo é o fundamento da sua igreja, e a nota depois ainda nos chama a atenção, né? Nos traz um alerta de que nós não podemos, isso em base do verso de Jeremias, né? Nós não podemos submeter a nossa consciência a uma outra pessoa, não devemos confiar de uma maneira assim cega ao conselho, ao direcionamento que algum outro ser humano possa nos dar, porque são pessoas falhas. Às vezes tem até a boa intenção, mas ainda são pessoas sujeitas às falhas e às vezes num direcionamento que dão, pessoas acabam ficando cegadas, né? E começam a seguir por um caminho completamente equivocado, distante do caminho do Senhor, porque não estão seguindo a Cristo, que é o fundamento, mas um ser humano falho e com suas debilidades. Qual é a importância da doutrina pura para esse fundamento?
Em 1 João 2,21, quero responder com o texto bíblico, nos diz: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, esse fundamento, ele deve estar alicerçado sobre a doutrina pura da palavra de Deus. Não pode haver a mentira misturada com a verdade. Porque não sustentaria, né? Aí o edifício estaria comprometido, né? Imagine criar a fundação de um edifício que exige ali um concreto com as medidas corretas ali de pedra, areia e cimento e os materiais que são necessários, mas fala assim, não, ao invés de colocar tanto saco de cimento, eu vou trocar o cimento por areia, eu vou pôr mais areia e menos cimento, né? Como se fosse uma mescla, e o edifício vai ruir. Vai ruir. Então, a doutrina pura, né, da palavra de Deus, ela é o alicerce e ela é crescente também, né? O texto aí de Provérbios 4:18 mostra que a vereda do justo ela é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser perfeita. Mas esse crescimento é em cima da verdade, da palavra de Deus, né? Exato. Agora, que tipo de igreja está pronta para quando Jesus voltar e por quê? A igreja que estará pronta quando Jesus voltar, ela é uma igreja pura, uma igreja santa, irrepreensível, de acordo com as palavras aí citadas em Efésios 5, 26 e 27, sem mácula, nem ruga. Essa igreja que será encontrada na volta de Cristo, porque ela está edificada sobre o alicerce que é Cristo, ela tem a doutrina pura da palavra de Deus, e essa igreja, se ela está dessa forma, aí sim, ela estaria pronta ali para a volta de Jesus. Certo. Ela é chamada, inclusive, aí em 1 Timóteo 3,15, como a coluna da verdade. Então, como é que ela poderia estar pura, santa e irrepreensível se ela não estiver baseando os seus ensinamentos, as suas crenças, naquilo que diz a palavra de Deus? Assim diz o Senhor. Exato. Porque, de modo contrário, né, não tendo esse firme fundamento, Jesus vem, Jesus virá, independente da preparação ou não de cada um, mas Jesus virá e não encontrará este povo, ou não encontrará essa igreja preparada, né? E nós precisamos estar preparados, precisamos, então, ter esse fundamento na palavra de Deus, em Jesus Cristo, para alcançar, né, a vida eterna. Verdade. Certo. Então, vimos aqui que o fundamento do ministério de Melquisedeque, ela se dá em Cristo Jesus e na sua palavra. E é nisto que também precisamos estar fundamentados.